A ação judicial, muitas vezes, ela é emocional, e a gente sabe que é mesmo. E as pessoas se esqueceram da vizinhança, né? Do como é legal a vizinhança. E às vezes você está fazendo alguma coisa que você não sabe que perturba o outro. O risco que a gente corre ao negociar e ao se comunicar num ambiente condominial, você quer um bom condomínio? Trabalhe por isso. O coletivo vem primeiro que o individual. Olá, e estamos aqui para mais um Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. Venham conosco, curtam, comentem, compartilhem. E não podemos deixar de mencionar os nossos patrocinadores, que é a Tende Portaria por todo o Brasil, a Repinte, que é restauração dos prédios, deixa os prédios bonitos, pinta com muito carinho, e ainda temos, eles gostam tanto de nós mulheres que ainda inventaram a tal da lixa, e funciona, viu? É boa. E a GK, né? Desde 1976, quase 50 anos no mercado. No mercado como o nosso não é para qualquer um. A GK Condomínios está assim, sempre se destacando. E aqui estamos no nosso Mulheres Condominiais, hoje, abordando a questão da comunicação, da negociação, né, dentro do condomínio, com um especialista, uma pessoa diferenciada, um colega maravilhoso. E olha, vocês sabem muito bem que não é para todo mundo que eu elogio. As pessoas já me conhecem, mas o doutor Alexandre Palermo Simões é realmente um colega muito diferenciado nas questões dos métodos adequados de soluções de conflito, né? Sendo a negociação uma das características dele, uma das especialidades dele, a negociação, a mediação, a arbitragem. Então, assim, Doutor Alexandre Palermo Simões, eu só tenho que te agradecer de você ter aceito o nosso convite. Imagina, a gratidão é minha, muito obrigado pela oportunidade de estar no seu programa. Gostaria de agradecer também a quem nos prestigia com sua audiência, né? Parabenizar o programa, a iniciativa. E eu sou Alexandre Palermo Simões, de formação sou advogado, formado pela USP, fiz a minha especialização também na mesma instituição. E foi no curso de especialização em Direito Comercial que eu tomei ciência pela primeira vez, através das mãos do professor Luiz Olavo, da negociação, né? Advogados e advogadas têm que negociar como todos os seres humanos o tempo todo. Nós, especificamente, negociamos honorários, nós negociamos com o outro lado, nós negociamos acordos, né? E essa foi a área que eu sempre gostei. Então, quando fundei meu escritório, alguns dos meus sócios se dedicam à área trabalhista, família, processo, mas eu sou a pessoa que tento implementar acordos, tentar fazer com que ou não exista um processo civil, ou depois dele ter sido iniciado, que ele termine por acordo, né? Uhum. Nem sempre isso é possível, mas eu brinco que as pessoas mais inteligentes acabam preferindo fazer autocomposição, né? Compor em algum momento do processo e terminar um problema, porque às vezes elas começam um processo de maneira muito emocional. E depois que a emoção passa, elas falam, por que mesmo que eu estou brigando? E aí parece que há um senso mais racional que permite um acordo. Então, assim, sou um estudioso do tema. Algumas universidades me permitiram lecionar a matéria, então em algumas universidades aqui em São Paulo eu leciono técnicas de negociação, estratégias de negociação, vários temas de negociação, e percebi que para negociar a gente precisa também se comunicar. E aí emendo com o tema que nós escolhemos para hoje, né? Uhum. Dentro dos condomínios, normalmente existe uma regra, né? Existem leis que se aplicam às pessoas que moram em condomínio e existem em cada condomínio os seus regulamentos internos, né? Sim, senhor. Então, se a gente apenas usasse a lei e o regulamento, ficaria uma coisa muito fácil. Eu acho até que a inteligência artificial poderia fazer. A pessoa saiu do comportamento ideal, seria punida. E aí os condomínios fazem assembleias, muitas vezes, para atualizar suas multas, as suas sanções, né? E a gente vê de tudo nesse universo, você mais do que eu. A gente vê gente usando dessa sanção econômica para consertar comportamentos, né? Então, é o valor da multa que faz com que as pessoas parem de fazer.
Às vezes a gente entra em condomínios onde tem pessoas de tamanho poder econômico que elas nem ligam para a multa, então, ao contrário, você põe a multa, ela faz e paga com tranquilidade, porque ela não está se importando com aquilo. Mas existe, como eu falei, um outro caminho, que é o caminho da negociação. Gostaria de dar um exemplo, né? Uma vez, num caso de um condomínio, um senhor deu uma festa para o seu filho caçula, né? Ele tinha entrado no condomínio quando o condomínio tinha sido lançado. Então, 30 anos depois, ele resolve fazer a festa do filho mais jovem. E essa festa ultrapassou as 22 horas. E quando ultrapassa as 22 horas, num dado momento, era uma festa de cunho religioso, as pessoas saem do salão para fora do salão e cantam, e se abraçam, e celebram lá o aniversário do jovem. E com isso acordam praticamente todo o prédio. Alguns condôminos saem, olham aquilo, aplaudem, né? Falam, pô, sim, que feliz bom, aniversário. feliz aniversário, não sei o quê. Mas outros condôminos xingam, reclamam e alguns chegam até a jogar água para ver se para a balbúrdia, né? Então isso provocou a convocação de uma assembleia do condomínio, né? Convocada de forma extraordinária, para discutir qual o tema, né? A pauta era qual a punição ao morador do apartamento tal por ter excedido o horário e feito bagunça na festa do dia tal, né? E, de forma muito inteligente, o direito preveu que as pessoas tenham direito de defesa, né? E esse morador, condômino, proprietário, pediu a palavra para falar, gente, se vocês resolverem me multar, eu vou aceitar. Eu não vim aqui dizer que eu não ultrapassei o horário, mas eu vim aqui explicar por que eu ultrapassei o horário, né? E aí, de forma muito gentil e direta, ele explicou, falou, olha, eu moro aqui desde que o condomínio foi constituído, algumas festas ultrapassaram também 10, 11 horas da noite, algumas até com um som alto, discoteca, né, que se tinha muito no começo, né? Eu nunca reclamei, entendi que aquilo era uma coisa episódica, não consigo lembrar de ninguém que fez sempre uso do nosso salão de festas dessa maneira. E eu só quis fazer uma festa para o meu filho mais novo, porque eu tenho outros filhos que não tiveram as festas, mas essa eu fiz questão de dar. Então peço desculpas para vocês, mas assim, era uma alegria, era uma manifestação, na minha comunidade, na minha religião, é assim que a gente comemora e tudo mais, mas o que vocês decidirem, para mim tá bom, eu só queria que vocês ouvissem o meu lado, né? Com essas palavras, né, ele reverteu uma expectativa, porque todo mundo tinha sido convocado uma assembleia para dizer qual seria a sanção aplicável, e aí o síndico pediu a palavra e falou, olha, eu me solidarizo com o pai, né? Eu também sou um pai, eu acho que uma vez em 30 anos e a gente vai penalizar alguém. Então foi interessante porque acabou-se a Assembleia com todos votando por não apenar e até pediram imagens de câmera para ver se quem jogou a água podia ser punido, né? Porque esse foi o comportamento antissocial detectado. Então, o risco que a gente corre ao negociar e ao se comunicar num ambiente condominial é entender os outros, compreender os outros. Eu acho que isso não traz malefícios, isso traz benefícios. Porque quando você trata do seu vizinho como um morador da unidade tal, o outro da unidade tal, fica uma coisa impessoal. E aí, realmente, aplicar um regulamento, aplicar uma regra, né? Por exemplo, indo numa esfera que você conhece bem, prédios que têm piscina, quem deveria usar a piscina do condomínio? Quem é permitido no regulamento. Exatamente. Então, a maioria dos regulamentos fala assim, olha, a piscina foi para o proprietário. O condômino. Condômino. A pessoa está alugando lá um imóvel, ela pode também usar. Mas, como é que fica aquele avô que vem com uma netinha e a netinha não é moradora do condomínio? Pois é. Ela não entra na piscina, o avô não vai para a piscina, a avó não vai para a piscina, porque a menina não pode. Agora, dependendo do tamanho do condomínio, se cada um trouxer um convidado... Também não cabe. Lembrando que piscinas de condomínio, salvo honrosas exceções, não são piscinas de clube, são piscinas geralmente muito grandes. Então tem que haver esse bom senso. E esse bom senso, ele tem uma certa flexibilidade. A regra escrita não vai conseguir abranger desta maneira, porque o que é bom senso para um pode não ser o bom senso para o outro. A mesma forma que eu mencionei piscina, poderia mencionar academia, né? Muitos prédios hoje, pela vida moderna, resolveram pegar um espaço e colocar equipamentos.
quais são os problemas que a gente tem? Com que idade você pode usar aqueles equipamentos? As pessoas limpam os equipamentos depois que usam, né? Colocam no lugar? Não colocam no lugar? Fazem a higiene? Quer dizer, tem toda uma preocupação. E se acontece um acidente ali, de quem é a responsabilidade? Então, a gente precisa lembrar que o condomínio acaba constituindo um CNPJ. E alguém é responsável por esse CNPJ na gestão, né, desse condomínio, não só com as questões trabalhistas, as questões de impostos, mas também nas questões do dia a dia. Um objeto que cai, uma pessoa que acha que deve colocar a planta para pegar o sol na hora do sol, coloca ali num terraço sem proteção na beiradinha, ela cai, pode atingir alguém. Na cabeça de alguém. Exatamente. Na cabeça de alguém. Então, eu entendo que se a pessoa ela é antissocial, ela não pode morar em condomínio. Então, ela tem que fazer essa análise. Se ela é uma pessoa que ela não aguenta vizinhos, ela tem que comprar um terreno bem grande, fazer uma casa no meio e não ter vizinho nenhum, né? Eu costumo dizer, sabe, Alexandre, que a mediação ela é uma medida socioeducativa. Porque a hora que a gente senta para mediar, você acaba que naquele momento as pessoas se escutam, então socializa e educa para uma outra maneira de resolver as questões. Aquilo que você falou agora há pouco, nessa questão, olha, unidade 1, unidade 2, nós da área sabemos que para o juiz, o José e o Joaquim são pessoas ilustres, desconhecidas. Para ele vai aplicar a lei. É nisso que ele tem que se ater. Ele não pode ter medida socioeducativa. Não, da hora que o juiz é provocado, ele tem que dar uma solução. E mesmo assim, a gente tem visto decisões que os juízes mandam voltar para a Assembleia, que é problema assembleário, problema interno, não tem nada a ver com ele, juiz, né? Sim. Então, e as pessoas se esqueceram da vizinhança, né? Do como é legal a vizinhança. O ser humano não veio com um manual de instruções, mas o que a gente vê é que os problemas de uma família, de uma comunidade, de um grupo são similares. Eles têm elementos comuns, né? Então, assim, a maioria das pessoas enfrenta em algum momento da sua vida problemas de saúde consigo mesmo, saúde com os entes queridos. Pais e mães envelhecem primeiro que os filhos, normalmente vão precisar de cuidados. Sim. Então, aqueles que cuidaram da gente quando a gente era muito pequeno são aqueles que a gente deveria cuidar quando eles ficassem mais idosos. Então, a gente tem essas questões, temos questão de educação, temos questões de como que a juventude se relaciona com drogas. Então, você tem um problema no condomínio, o condomínio tem muita área, muito espaço, né? Então, você pode perceber, porque é uma coisa que, algumas coisas pelo cheiro. Então, esse regramento, né, o condomínio é um microcosmos. Uma cidade grande como a nossa, muitos de nós não conhecem o vizinho de porta. De verdade, é uma questão que dá e seja muita coisa. Porque numa cidade interior, naturalmente, eu bato o carro, né? Eu já dei esse exemplo várias vezes. Eu bato o carro, eu vou primeiro ver se não é o meu médico, se não é o dono da farmácia, quem é que está dirigindo, né? Aqui Sim. Em São Paulo, não. Aqui em São Paulo, você bateu o carro, é um ilustre desconhecido. Você já vai discutir quem é que vai pagar. Agora, né? No condomínio, e no condomínio é a mesma coisa. No condomínio, você vai passar uma parte da sua vida lá, ou muitos, quase que a vida toda, num condomínio. Então, por que não transformar no que lhe cabe, no que lhe compete, aquilo na melhor convivência possível? Então, eu acho que cada um esquece de que você é uma semente de produzir no seu tecido social o que você deseja. Você quer um bom condomínio? Trabalhe por isso. Então, por exemplo, eu estou saindo do meu apartamento pelo térreo e vejo que tem uma bituca de cigarro no chão. Eu não quero saber quem jogou. Eu vou lá, pego e ponho no lixo. Se eu não tiver que fazer isso, é um funcionário que vai ter que fazer isso. Agora, eu não vejo diferença entre eu e o funcionário. E quando eu faço isso e uma pessoa vê e sabe que eu não fumo, ela fala, mas por que ele está pegando o cigarro que ele não fumou? É porque é a minha casa. Quer dizer, a minha casa não é só da porta para dentro do meu apartamento. Minha casa é toda a área comum. Então, eu trato daquilo da mesma forma. Então, não me custa pegar uma folha que está caída. Claro que se tiver alguma coisa que eu não queira pegar porque está muito sujo, um sorvete derretido lá, eu chamo alguém para limpar. Porque alguém pode escorregar, pode ter um acidente. Então, quando você começa a ter essa preocupação pelo coletivo,
geralmente tudo melhora, né? Tem países que isso é incorporado na forma de ser, né? Então, cito o exemplo do Japão, né? O coletivo vem primeiro que o individual. A gente teve aqui na Copa do Mundo exemplo, terminavam os jogos onde o Japão jogava, eles limpavam o estádio, porque eles achavam um absurdo. Primeiro eles não sujavam, né? Mas quando eles olhavam que a pessoa que saiu ali deixou a pipoca, o refrigerante, eles diziam, não, isso está errado. Eles viam que tinham funcionários para fazer a limpeza, mas eles acham aquilo... Como é que uma pessoa sai de lá sem lembrar no coletivo? Então, quando você dá uma força ao coletivo, você cria uma outra camada de proteção. Esses dias eu vi uma reportagem que tem em determinados lugares que eles, quando eles chegam na empresa, eles param longe no estacionamento porque eles deixam o lugar mais perto para aquele que está atrasado. Não é o inverso. Aqui você chega, eu quero ficar pertinho da porta para entrar. Lá não, é o contrário. Eu paro longe porque eu cheguei com tempo e aí aquele que está atrasado chega. E isso a gente pode trazer para dentro do condomínio. Sim. Então, a questão dos carros, carro maior, carro menor. Então, tem vaga aqui em São Paulo, em especial, né? Nós estamos aqui em São Paulo, né? Tem condomínio que sorteia de tempos em tempos as vagas. Mas se a pessoa tem um carro maior ou tem um carro menor, mas ele tem que saber que ele não pode comprar um carro maior. Bom, ele não pode comprar um carro maior, mas ele mora com a mãe e com o pai dele, que tem cuidados especiais, ele tem 3 filhos e a mulher dele. Cabe, né, num carro menor? Não cabe. E te digo mais, se tiver um cadeirante, tiver um carro adaptado, que tiver que subir a cadeira, você vai deixar esse carro numa coluna onde não dá para abrir a porta? Como é que fica isso tudo? Tudo isso é matéria do quê? Daquilo que nós estamos falando, de negociação, do quê? De escutar o outro, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Pretel, quando você deixa as pessoas falarem, o primeiro efeito positivo disso é que aquilo que está incomodando, aquela dor, ela é externalizada. Geralmente, quando a pessoa externa a dor, aquilo dá um alívio porque ela tira algo que está incomodando, coloca para fora. Se o outro percebe e age positivamente em cima do problema, falando, olha, eu não sabia que isso te incomodava, mas sabendo que isso te incomoda, eu vou agir de maneira diferente. Vamos fazer propostas para resolver esse problema que foi colocado. Por quê? Porque é a questão da empatia. Quando alguém coloca alguma coisa para você, se você calçar o sapato dos outros e falar assim, puxa, se eu estivesse no lugar dele com a mesma dor, eu ia estar pedindo a mesma coisa. E às vezes você está fazendo alguma coisa que você não sabe que perturba o outro. E como eu falei, o cérebro humano faz conexões. Quando eu procuro não só saber o nome das pessoas que trabalham no meu condomínio, mas a história delas, de onde elas vêm, quantas conduções elas tomam para chegar ali, qual é a origem da família, qual é a história da família, a pessoa se sente mais valorizada, porque você se interessa por ela, e você não é mais um estranho. Então, parece que você está acolhendo a pessoa que você ouve a história, que você respeita, fora que você vai aprendendo coisas, né? Então, por exemplo, eu dou aula à noite, às vezes muitos alunos me presenteiam com coisas, muitos com chocolate, não sei o quê, e quando eu chego na minha portaria, eu tenho um monte de coisas para dar. E eu sei quem que pode consumir um chocolate, quem que é dietético, quem não é, então você vai ajustando os cuidados. E quando você faz isso, você cria um senso melhor, porque você não está tratando todo mundo com a mesma medida, né? Então eu brinco que os americanos criaram alguns produtos, né, como a camiseta One Size Fits All, um tamanho para todo mundo. Não existe camiseta para todo mundo. Uma camiseta que cabe no Alexandre vai ficar muito grande na Pretel. E o que veste muito bem a Pretel vai ficar apertado para o Alexandre. Então, eu acredito que as melhores relações são as relações sob medida. E as relações sob medida permitem que você diga o que está te incomodando para a gente ver. Porque tem questões que é assim, olha, eu não aguento ouvir a criança de cima brincando. Aí você fala assim, mas então os brinquedos têm que ter um horário, será que a gente tem que investir num playground? Como é que a gente vai fazer isso? E a questão de construção. Dependendo do padrão de construção, hoje nós temos paredes muito finas, então coisas que antigamente a gente não ouvia, hoje se ouve, por causa dos materiais mais baratos, da construção mais rápida, da tecnologia. Se constrói, se entrega mais rápido. Então a pessoa tem que ver. E outra, às vezes, por exemplo, nós tínhamos um espaço perdido no meu condomínio, entre a piscina e a quadra, era um quadrado. Fizemos um gazebo. Então ali, a pessoa que quer ler, não sei o quê,
então pusemos alimentador de passarinho, a pessoa chega lá, vai ler seu jornal, sua revista ouvindo passarinho, né? Se não for no horário... Mas aquilo que você falou também agora no comecinho, vamos retomar? Sim. Você fala assim, olha, a ação judicial, muitas vezes ela é emocional, e a gente sabe que é mesmo, né? Ele vai me pagar, ele vai ver o que vai fazer. E aí você começa a ter a demora natural do judiciário, no Brasil todo, não estamos falando só de São Paulo, né? Então, no Brasil todo a gente tem essa demora. E a raiva, nesse período, ou ela aumenta, ou ela diminui. Quando ela diminui, fica mais fácil uma negociação. Quando ela aumenta pelo próprio tempo que está demorando no judiciário, aí você tem que fazer um trabalho mais focado na questão tempo, custo, benefício, né? Então, e dentro do condomínio, as pessoas continuam se encontrando no elevador. Essa é a grande questão. O que eu tenho dito é que assim, a gente espera sempre uma mudança no comportamento do outro. Mas o poder que cada um de nós concentra e detém é o poder de mudar a si mesmo. Sim. Então a gente gostaria muito que... eu tenho um vizinho lá que acho que faz 30 anos que eu digo bom dia, ele não me responde. Mas você sabe que eu costumo dizer isso em sala de aula, né? Então vamos falar aqui também? Sim. Eu falo assim, tem gente que levanta, olha para o espelho e fala, bom dia por quê? Não, ele não se gosta. Então nem ele mesmo, ele não vai te cumprimentar. Não, então, às vezes, pode ser uma presunção errada minha. Às vezes, por exemplo, como é muito tempo e eu já tive de frente, né? Porque às vezes eu falo assim, a pessoa está distraída, a pessoa não tem boa audição. Pode ser outras coisas. No meu condomínio eu tive alguns estrangeiros. Depois que eu descobri quem eram os estrangeiros, sabendo falar, cumprimento na língua deles. Eles ficam até mais felizes, porque eles veem com uma diferença. Então é uma questão. Mas é o que você falou. A pessoa que não dá bom dia não deve estar com bom dia. E talvez não esteja feliz de ver que tem outras pessoas tendo um bom dia. Porque, na verdade, eu estou desejando a você um bom dia. Sim. Não estou dizendo que o meu dia está bom e que o seu que se dane. Mas é uma questão de educação. Mas olha que interessante, né? Ele, nessa última assembleia que nós tivemos, ele veio e falou para mim, boa noite. E por um segundo... eu falei assim, eu não vou falar boa noite para ele porque eu vou devolver, porque o ser humano, a gente acha que nós somos racionais, mas nós somos reacionais. Eu falei, eu vou mostrar para ele como incomoda. Aí eu falei, mas se eu fizer isso, eu me igualo a ele. E eu uso o critério de rebaixamento, né, do padrão para a gente negociar. Você não me dá bom dia, eu não te dou boa noite. Exato. Pronto. E olha que convivência maravilhosa que nós vamos ter pro resto das nossas vidas condominiais. Então, demorei um pouco, eu falei, boa noite. Né? Então, as coisas estão dentro de você. Então, assim, se você souber que o que te define não é o que o outro acha de você, né? A educação que você tem, os princípios que você tem, os valores que você defende, tem uma razão de ser. E para as pessoas mais inteligentes, esses valores, em alguma medida, são flexíveis também. Quer dizer, eu vou mudar algumas crenças, eu vou testar minhas crenças, meus valores, e não sei o quê, à medida do que eu vou vivendo, né? Então, a vida vai me ensinando. Eu brinco que hoje não é se você vai errar, é se você vai, ao errar, aprender alguma coisa e ser inovador no próximo erro. Você pode continuar errando, só que você tem que inovar no erro. O erro tem que ser diferente. Se você errar sempre na mesma coisa, parece que você assentou uma teimosia. Fala, você não quer superar alguma coisa que você pode superar. E depende de você. Então, assim, as armas de comunicação e negociação que todo mundo tem, quando bem usadas, dissipam esse conflito que você falou, é o pedido de desculpa sincero, é o silêncio. Uma pessoa fala, você fica em silêncio, refletindo, né? Pensando na resposta que você vai dar, mais do que uma metralhadora. Hoje a gente vive num mundo de telas e celulares e mensagens muito automático. Né? Então, pensa. Né? O que eu vou falar vai ajudar o outro ou vai só prejudicar? Porque muitos de nós estão numa questão de mostrar para o outro, né, que se ele não me respeita, ele vai ter que me respeitar. E, na verdade, é o seguinte, quem não te respeita, que fique longe de você. Então, eu acho que quando você chega num condomínio ideal, vamos chamar assim, onde as pessoas conversam, comunicam e negociam, você vai criar um sistema de regras não sufocante, mas que vai permitir que elas tenham vida em abundância, vivam melhor.
Porque o condomínio, numa cidade grande, deveria ser um lugar de descanso. Você trabalhou o dia inteiro, você se recolhe. E chega no final de semana, se você tem possibilidade de lazer, você exerce seu lazer. Lazer para algumas pessoas é ficar na piscina, para outras é ficar na academia, para outras é ler um livro, para outras é olhar a natureza. Então, passear com o cachorro, com o seu pet, né, com o seu animal de estimação. Então, tudo isso vai se regulando. Qual o tamanho de cachorro? Tem que ter focinheira? Não tem. E aí chega num tema que eu acho que está como um hot topic, uma coisa da vez, né? Principalmente em grandes centros urbanos. Hoje, existe uma modalidade de locação muito rápida, né? Que são essas locações por temporada curta. Então, eu quero ir para a cidade de Belo Horizonte, vou dar um exemplo fora do nosso eixo aqui de São Paulo, e em vez de ficar num hotel, em vez de ficar num flat, eu quero ter uma experiência num bairro. Então, eu escolhi o bairro por causa das questões que existem no bairro, restaurantes e não sei o quê, e quero morar lá num condomínio. Então, eu vou numa plataforma, ou eu vou em algum lugar e alugo aquilo por 2, 3 dias. Para mim é uma maravilha. Eu estou entrando lá, entro num apartamento, né? Uso lá como se fosse um morador, um locatário por 3 dias e saio. Enquanto isso for feito por pessoas decentes, não há problema. O problema é que também se valem dessa prática pessoas que querem conhecer o condomínio para depois promover furtos dentro do condomínio ou mesmo assaltos. Então, essas modalidades de locação fizeram com que você questionasse o uso da propriedade. Quando um imóvel é constituído para uso comercial, é natural que vá mudando. Então, aqui tem vários escritórios num prédio, então sai um inquilino, entra outro, o proprietário vende, entra outro, a pessoa que comprou é investidora, então ela põe no mercado e aí ela vai ver, e aí nós vamos vendo. Então, assim, alguns condomínios já têm regras impedindo, por exemplo, empresas de telemarketing que estão sendo mudadas. Antigamente, para você ter uma empresa de telemarketing, você precisava de muitas pessoas. Hoje já tem robô simulando a chamada, então talvez o espaço de um telemarketing moderno não seja mais aquele. Mas imagina um condomínio onde num andar tem 150 pessoas e nos outros andares tem 5 pessoas. O uso do elevador está igual? Não. O movimento na hora que essas pessoas têm que sair. E outra, elas são turno atrás de turno, então é um movimento contínuo. Então, será que a gente não deveria ter um condomínio mais especializado? As pessoas gostam de, quando estão num condomínio, ver entregas de coisas grandes? Não. Então, a gente vê que tem condomínios que são armazenagem, tem condomínios que são escritórios, tem condomínios que são residenciais. E o residencial monofamiliar, vamos chamar assim, as pessoas não gostam de ter... Como é que o porteiro vai barrar alguém se toda hora estão alugando a unidade para uma pessoa estranha? E a pessoa chega lá e fala, olha, eu aluguei a unidade e tal. Então, a gente está vendo que condomínios muito antigos nem previam. Quando eles foram gerados, não tinha essa modalidade. Então, as pessoas estão sendo chamadas para colocar dentro de um regulamento alguma coisa a respeito. Você sabe que esses dias eu estava numa assembleia e foi muito interessante, porque eu falei, olha, gente, uma assembleia maravilhosa. Ninguém brigou com ninguém. Não teve briga, porque a votação foi unânime para 2 itens. Primeiro, em relação a esse tipo de locação, Sim. Que não podia deixar entrar de jeito nenhum. Como é que eles iam controlar isso? Então, alguém do condomínio ficou responsável por verificar nas plataformas se estava sendo veiculado o anúncio daquele condomínio. É isso aí. Né? Então, assim, eles foram na raiz do problema. Então, se alguém anunciar, porque tem 2 maiores, mas tem Sim. umas 10 ou 12, Sim. sei lá eu quantas tem, né? Mas eles colocaram que nas 2 maiores, em que todas as outras, alguém ia verificar se estava sendo feita a propaganda. Não só por quê? Porque ali eles acabaram de dar um agrado para o porteiro e não sei o quê, estritamente residencial, e estava deixando mala, né? Só faltaram deixar a criança lá para o porteiro usar. E a rotatividade, Com né? certeza. Os condomínios têm um tal de livro de registro de ocorrências, às vezes muito pouco usado, mas que poderia ser usado nesse sentido, porque assim, taxista é uma profissão. Aí tem algumas empresas que fizeram, através de plataformas, instituição de caronas. Sim.
carona, no meu modesto entendimento, é algo que eu dou gratuitamente. Então, eu quero levar alguém, eu ofereço, ponho no meu carro, esse é um direito que eu tenho. Mas isso foi organizado de tal forma que criou um mercado paralelo e concorrente aos taxistas, né? Então, o taxista ele tem que ter a licença, se o carro dele tiver um risquinho não roda, fiscalização, taxímetro, não sei o quê, um outro mercado que trabalha com procura e demanda. Então, quando está chovendo é mais difícil, dependendo da... E a mesma coisa nos condomínios com esse tipo de locação, porque criou assim, há uma demanda para isso. Sim. Mas você não perguntou para o morador que está lá dentro se ele gosta disso, porque ele falou, eu estou aqui há 10 anos, só que na unidade em frente, uma hora são 3 rapazes, outra hora tem 5 pessoas, outra hora tem 2 não sei o quê, outra hora vem alguém com bateria, fica tendo aula de bateria, o que é isso aqui, né? Então, assim, e para dizer que eu não sou contra a alocação de curta duração por temporada... eu também não sou contra nada. A gente poderia ter condomínios só para isso. Então, por exemplo, da mesma forma que a gente teve os espaços com Wi-Fi, para trabalho, né? Então, essa divisão. Então, assim, eu quero trabalhar hoje em São Paulo, amanhã estou no Rio de Janeiro, vou trabalhar lá. Então, você vai procurar um lugar onde você conecta com energia e Wi-Fi as suas coisas e trabalha. Não tem problema nenhum. Então, é um workplace remoto. Pode fazer para isso, porque nós temos, além do morador, além da pessoa que aluga, nós temos a figura do investidor, que é quem constrói e destina. Então, e tem os coworks também, exatamente. A gente vê muito lançamento novo em São Paulo, onde a unidade é muito pequenininha, né, em termos de área. Porque a pessoa vai ali praticamente para dormir. Então, a gente já vê uma integração, né, da cozinha com o terraço, às vezes até com o dormitório, que vira sofá, porque a pessoa só vai dormir ali, ela não vai receber muita gente. Mas o condomínio tem outras áreas onde pode receber. Então, geralmente, esses condomínios têm uma academia, tem uma área de lazer um pouco ampliada, porque a pessoa vai passar uma boa parte do tempo disponível fora da unidade. Esses dias eu vi um prédio muito interessante, inclusive perto de casa. Né? Então, assim, ele tem uma entrada por uma rua principal, que é a entrada dos moradores. E aí você tem uma entrada lateral que dá para o outro bloco, que não é o mesmo prédio, mas é outro bloco, outro acesso, que é só para Airbnb. Então, eles venderam lá no fundo só para Airbnb. E não se mistura. As pessoas não se encontram, porque são portarias diferentes. Na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, eu vi um lançamento que foi feito, já mudou a bandeira, mas continua nessa modalidade. Flats com proprietários e hotel. A piscina é comum. Então, as vagas de estacionamento são segregadas. Se a pessoa do flat quiser usar o restaurante do hotel, pode, paga, né? Então, tem isso. Tem condomínios no interior de São Paulo, que, por exemplo, tem um hotel com campo de golfe, mas as casas que estão ali na região podem usar o campo de golfe, podem usar as... pagando uma taxa. É porque, assim, a sociedade mudou muito, né, Alexandre? Nós somos o tempo, né, que o que se tinha no condomínio era a portaria. Tinha o porteiro e a mulher da limpeza, acabou. Que já é segregado, né? O porteiro era homem, a mulher da limpeza era mulher. Era assim que se falava. Não era colaborador, não era funcionário, não era nada. Esse era o termo. Então, nós também temos que usar o condomínio, como está sendo usado, não são colaboradores, são funcionários do condomínio, mas é do condomínio, não é teu. Que também tem gente que confunde isso. E que essa mudança toda e muito rápida tem que ter uma adaptação, ainda mais em prédios antigos como tem no Rio e São Paulo, né? Que são os que mais sofrem, né? E indo para o tema de segurança, que eu acho que é um tema que permeia essa questão de locações curtas, né? Você vê que quando os direitos de vizinhança são exercidos, as pessoas se conhecem, elas criam uma rede solidária de proteção. Então, a implantação de câmeras no condomínio te dá uma clara noção de quem está entrando ou saindo. E aí você começa a perceber que tem pessoas que vêm de boné quando não está sol, né? Por que a pessoa está usando o boné? Provavelmente para ocultar a câmera. Temos o reconhecimento facial. O gorro no... Outro dia eu li uma matéria que uma quadrilha entrou pela garagem, o morador saindo aproveitou e entrou, e aí tentaram arrombar alguns apartamentos, não conseguiram porque as chaves eram
as fechaduras digitais, as ferramentas que eles tinham não conseguiram perpetrar lá o delito que queriam praticar. Então, com essa questão de você ter câmeras, né, esses totens para fora e ter praticamente hoje toda uma história, você não está só... Você está cuidando do interior do seu condomínio e da frente do seu condomínio, e o vizinho também. Se todos estiverem integrados, a polícia tem uma história de tudo que acontece na rua o dia todo. Que é a vizinhança solidária, exatamente, né? Que a nossa guarda municipal está implantando aqui, né, na cidade Observação, toda. Eu já vi condomínios aqui na nossa cidade que eles, em cima da portaria, mantêm uma luz vermelha. Ou seja, é uma lâmpada só, então quem está de cima vê todas as luzes vermelhas. Se essa luz passar para verde, aquele condomínio está tendo um problema. Então, os outros, ao verem a luz, que pode ser amarela, aí é uma questão de cada um combina a cor que lhe agrada mais. Lhe agrada mais. O condomínio do lado aciona a polícia porque sabe que está tendo alguma ocorrência ali. Então, com isso, mostra a importância da gente, ao viver com os outros, saber o seguinte, o que acontece dentro da minha casa é meu, eu fazendo dentro dos horários e o nível de barulho que eu quero, cada um senhor ou senhora das suas dependências, mas, para o bem de todos, é importante que eu interaja com os meus vizinhos, porque o meu vizinho pode ser a pessoa que me proteja quando eu não estiver na unidade, tome uma atitude por mim, assim como eu farei quando for o contrário. Então, se eu conheço meu vizinho, sei que quem costuma visitá-lo são as netas, os filhos e não sei o quê, e começo a ver pessoas estranhas, aquilo vai acionar algum... Por isso que eu tenho dito reiteradamente, o síndico tem que conhecer todos os moradores. Ah, mas no meu condomínio tem 300 unidades. Faz de grupo em grupo, conhece quem é que vai estar lá, quem não vai estar lá, porque assim, tem a unidade 45, né? Vamos falar qualquer unidade. Alguém falou para o síndico e o síndico multou. Ele não procurou a negociação, ele não procurou a mediação, ele não chamou a pessoa para conversar, não perguntou o que estava acontecendo, não fez nada. Aí essa pessoa, o síndico, vamos dar um exemplo, o síndico entrou agora, faz um ano, esse morador está lá há 30. Aí o morador fala, como é que eu recebi essa multa? Não fui eu que fiz. Sim. Né? Você chegou num ponto muito importante, quando a gente tem a oportunidade de conversar com os moradores sobre como atualizar essas regras, a gente procura oferecer um modelo que diz o seguinte, olha, se é uma primeira ocorrência de alguma coisa muito simples, você manda para as pessoas um comunicado só advertindo. Então você não está querendo sancionar, você está querendo educar. Né? Você falando, olha, notamos que o cachorro andou sem a focinheira. Foi o senhor mesmo que não sei o quê, o seu cão é um cão de porte médio ou grande, precisa andar com a focinheira para evitar, porque às vezes tem uma pessoa descendo, uma babá com 2, 3 crianças, se o cachorro morder a criança, isso é algo que nós não queremos e imaginamos que o senhor também não queira. Então, por favor, da próxima vez, ao descer do elevador, ponha a focinheira no cachorro e está resolvido. Com essa ideia de notificar primeiro, né, para dar à pessoa a possibilidade de saber o que ela fez e aí corrigir a prática. Essas notificações eu tenho o hábito de falar assim, o senhor quer conversar? Sim. O senhor quer conversar? Não, eu estou aqui à sua disposição. Né? Porque o que a gente vê é isso. Então, eu não estou querendo dizer como a pessoa deve ser tutor do seu animal, longe disso, mas o que eu quero mostrar é o seguinte, quando a gente transita por áreas de todo mundo, a gente tem que pensar nesse coletivo, né, que a gente já referiu nessa nosso bate-papo, de que assim, olha, tem coisas que porque assim, se tudo o que eu quero na vida é só o que eu quero, eu não posso estar vivendo em condomínio, né? Eu é que estou errado na minha proposta de viver, vai morar num sítio, vai morar num outro lugar, isolado, e aí você grita, acorda, faz o seu ritual, ninguém é incomodado com isso. Mas quando você tem pessoas, vizinhos de cima, vizinhos de baixo, vizinhos de lado e tudo mais, você precisa disso. E como eu falei, se você se abrir para esse universo, é muito provável que você tenha mais benefícios do que aborrecimentos. Acho delicada a figura do síndico, porque realmente, tanto que assim, em alguns condomínios onde a gente viu que o síndico era eleito, mas ele não tinha nenhuma vantagem, eu falei, olha, vocês estão matando a figura do síndico, porque ele só vai ter responsabilidade. Então, eu entendo hoje, nunca fui síndico e até onde meu juízo
permite, nunca o serei. Né? Eu fui uma única vez, foi daí que originou meu trabalho, mas eu não tenho mais vontade também. Mas eu digo o seguinte, eu acho justo que o síndico, pela quantidade de problemas que ele vai ter que resolver, que ele tenha a isenção condominial. Se ela é plena, se ela é da cota ordinária, aí são outras discussões. Mas eu acho, porque assim, eu moro num prédio que tem síndico e tem zelador. Né? Mas você vê, na hora que a pessoa está com um problema, ele incomoda os dois. Ele reclama para o síndico, ele reclama para o zelador, né? E tem gente que não reclama, que tenta exercer seus direitos de forma direta também. Então eu falei, olha, procura colocar, porque como a gente falou, o regulamento não é para trazer para os seres humanos a infelicidade, mas é para mostrar para ele o que a gente está querendo regular, que direção a gente quer seguir. Porque, assim, tem a regra na cidade, tem a regra no estado, tem a regra federal. Nós somos todos regrados o tempo todo. E dentro do condomínio, por ser muita gente, né, e eu sempre falo, antes nós morávamos um do lado do outro, hoje a gente mora um em cima do outro. Sim. É uma mudança muito rápida, né? Tem menos de 100 anos. Eu vejo aqui na nossa cidade as motofaixas tentando regular, porque e justamente por essa realidade de entregas, hoje eu saio da garagem do meu condomínio, eu não olho só para a mão da rua. Você olha para os dois lados, por causa da bicicleta. Bicicletas, patinetes, motos na contramão, isso está muito comum. Quer dizer, a pessoa está na pressa da entrega, ela não quer dar uma volta no quarteirão. Não, eles entram na contramão sem fazer esforço. Então, eu imagino que, assim, olha a quantidade de problemas que a gente pode ter. Fora que, assim, eu nunca sei se o motociclista vai me ultrapassar pela esquerda, pela direita, desde que ele não passe por cima, para mim está muito bom. A gente fica feliz, né? Então, todas essas questões. E o deslocamento urbano ficou mais difícil. Então, as pessoas enfrentam mais trânsito, tem problemas de mais impaciência, né, por conta disso, porque ficam mais paradas, né, e esses perigos. E o condomínio é a mesma coisa. Então, o que se pode oferecer no condomínio, para mim, é um microcosmo de uma vida social. Então, eu acho assim, da mesma forma que você, dentro da sua unidade, tem que cuidar da sua família, não estou chamando o seu vizinho de sua família, mas é um vizinho. E o vizinho pode ser um conhecido seu, um amigo seu, um inimigo seu. Metade dessa conta é como ele faz. A outra metade é como você age ou reage em relação ao que é feito, né? Então, se você entende que vai conseguir viver, e depois outra, né? Tem coisas que a gente pensa que é para sempre, às vezes não são, né? Eu tive poucos endereços na minha vida, né? Eu morei em 3 casas e 2 apartamentos até hoje, né? Então, são 5 endereços que eu tive. Mas tem gente que você vê que o emprego muda a pessoa de estado, o emprego muda a cidade de país. Às vezes a pessoa quer uma mudança na vida, então ela mesma vai procurar uma mudança radical. Então, eu acho, aonde você está, por que não fazer o melhor possível? Para os mais novos, eu vou contar uma historinha aqui para ilustrar. Eu sou de uma época que não eram todas, era criança, né? Mas não tinha carro para todo mundo. E, às vezes, a gente escutava muito, o vizinho socorre mais do que um parente, porque até o parente chegar para levar alguém para um hospital, se o vizinho tinha carro, ele levava, porque se não levasse, morria. Então, desde sempre, as pessoas, a vizinhança se ajudava, porque às vezes moravam em lugares que não chegava muita coisa. Então, até mantimentos, como existe hoje comunidades que ainda não chegam. E aí, olha, acabou meu sal, você tem um sal para emprestar? Né? Depois eu te reponho. Então, existia essa vizinhança, né, que hoje é chamada vizinhança solidária, mas era uma coisa natural das pessoas se socorrerem. Sim. Né? Então, hoje em dia, não mais. Hoje em dia você vê a unidade e não pode isso porque está todo mundo embaixo do mesmo teto. E só para deixar espaço para mais negociações, mais conversas mais para frente, vocês vejam, por exemplo, um tema, as garagens foram feitas, né, em condomínios para abrigarem carros, às vezes tem um depósito, às vezes tem um local para bicicletas, agora tem um local para bicicletas elétricas e agora tem a questão
do veículo recarregável, que também passa por uma questão de segurança do corpo de bombeiros, por causa das baterias. Sim. Então, os temas existem. Se a gente for pensar que para cada novo tema nós temos que alterar o regulamento, né? Ou olhar qual que é a legislação nova que vai vir, que vai determinar isso, a gente vai ficar, talvez, forçando todo mundo a ser conhecedor de direito. E, na verdade, eu gostaria que os engenheiros continuassem fazendo o que fazem, as engenheiras, os médicos, as enfermeiras, e que a gente tivesse uma sociedade onde as nossas leis fossem exatamente a busca desse gap entre a nova realidade social e o que a legislação ficou defasada. Então, dentro do condomínio, eu brinco que o regimento interno seria como se fosse a constituição daquele condomínio, né? Quer dizer, aquilo nasceu com um propósito. Alguém se juntou, comprou um terreno, fez uma construção, uma obra com um propósito. Uhum. Então, a primeira é a destinação. É residencial, é comercial, é misto, o que é? Uhum. E dentro da sua categoria, o que a gente tolera e não tolera para o bem comum, né? Porque impossível. E pessoas que não se conhecem, não sabem nada, perdem oportunidades, né? Então, por exemplo, hoje, eu não conheço todos os condôminos no meu apartamento, então também não sou exemplo de conheço todo mundo, mas assim, conheço bastante funcionários e tem alguns vizinhos de andar ou de bloco que eu sei até o aniversário do filho que brincou com o meu filho. E não pode esquecer que ainda dá para fazer um networking, né? Sim, sim. Né? Às vezes você precisa... Tem um médico no condomínio. Sim. Né? Quantas vezes você escuta num estádio, tem um médico, num navio, tem um médico, tem um médico aqui. Então, nós ficamos 30 anos convivendo com impermeabilização da laje do condomínio do último piso, que não é uma cobertura, e sempre problema, o prédio vai até 17º andar. Então, os moradores do 17º andar sempre sofrendo, porque de tempos em tempos, infiltração. Entregamos para uma comissão capitaneada por um engenheiro que morava no prédio. Colocou um telhado. Resolveu o problema. Com materiais metálicos muito leves, mas muito seguros, para que não virar uma vela. E agora nós vamos ter um telhadinho no último... Que não aparece, que não... E essa área coberta, chegamos à conclusão que só o funcionário do condomínio vai acessar, porque o pessoal começou na Assembleia. Já que vai fazer um telhadinho, por que não faz uma churrasqueira, não sei o que... Gente... Não, nós precisamos terminar com a infiltração. Nós não vamos pisar na laje, nós vamos proteger a laje com quedas e calhas para captar essa água, numa estrutura bem amarrada, leve, que não sobrecarregue o peso, porque nós estamos no último andar. E vimos esse exemplo, antes de contratar e tudo, instalado em outros lugares. Negociamos a garantia, negociamos a forma de pagamento, execução, ali são 2 blocos, qual bloco vai fazer primeiro, qual bloco vai fazer segundo, e abrimos mão de mais um espaço para o condomínio para dizer, não, ali vai ser acessado só por quem precisa ir lá para serviço. É que o brasileiro tem criatividade. Lá, no meio da nossa conversa, em algum momento você falou da questão do carona, né? E aí tem o BlaBlaCar, muito utilizado em outros países, né? E aqui virou ganha-pão. Eles fizeram grupos de BlaBlaCar, né? Que um passa o cliente para o outro. E as pessoas se utilizam do BlaBlaCar que não tem regramento nenhum, né? Porque então elas entram a primeira vez lá no aplicativo e depois elas conversa com o motorista, já pego o contato, eu faço viagem sempre para lá. O que eu gosto do nosso país é a criatividade. Com certeza. Ele cria mecanismos de convivência completamente diferente de outros países. E no condomínio não é diferente, né? Com certeza. Mas olha, só posso te dizer que esses minutos que eu passei aqui com você foram muito prazerosos. Estamos terminando, né? Você viu? Você olhou lá, né? Eu vi que você viu. Tenho convicção de que assim, a gente arranhou o tema de negociação, mas mostrar isso. Você negocia com alguém porque você quer alguma coisa de alguém. Então, você precisa se comunicar com essa pessoa para expressar por que você tem. As pessoas ficam com medo de falar, o outro vai me manipular, o outro vai me persuadir, o outro vai me convencer. E eu já acho que isso é uma realidade. Aquele que sabe pedir melhor, que sabe explicar melhor, que sabe colocar melhor, tem mais chances de conseguir. Não estou dizendo que vai conseguir todas e sempre. E isso é uma habilidade suave que você desenvolve. Quanto mais você pratica, mais você aprende. Então, assim, as vantagens da negociação é que você vai
tirando a timidez, demonstrando o que você precisa, o que você quer. E o grande poder é o poder do seu racional. Assim, por que vocês conseguem explicar para o outro que aquilo é importante para você, né? Porque aí você pode entrar em áreas comuns. O outro pode falar, poxa, ele tem razão. Um dia eu posso estar na mesma situação que ele e vou querer a mesma coisa. E aí a gente cria esse sistema de reciprocidade. Então, assim, o ser humano não é uma ilha em si mesmo, a gente precisa conviver com os outros. E a minha pergunta, para deixar aí no ar para a nossa audiência é, já que eu tenho que conviver com os outros, por que eu não ofereço o melhor de mim? Independente se o outro vai oferecer ou não o melhor dele, mas se eu não oferecer o melhor de mim, como é que eu vou conseguir extrair o melhor do outro? Não tenha dúvida. E olha, como nós respeitamos o horário aqui, regradinho, eu só tenho que agradecer. Quem tiver a oportunidade de assistir uma aula do Dr. Alexandre, assista o Dr. Alexandre Palermo Simões, não se esqueçam desse nome, porque vale a pena. É uma das pessoas que eu escuto com muita atenção, porque a gente aprende muito. E olha, negociar, mediar, ainda é a melhor opção numa convivência, né? Com certeza. E dê o seu like, indique, recomende o programa da Ana, ela está aqui fazendo um trabalho que ela acredita muito e veja, não é por acaso que a presença do feminino está aqui. Então é uma ocupação de espaço mais do que devida e com muito atraso. Né? Então as pessoas inteligentes só têm que dizer que isso é uma atitude muito bem-vinda, que ela frutifique mais, que mais pessoas coloquem isso, porque o lugar da mulher é onde a mulher quiser estar. É exatamente isso. E olha, tá difícil do povo entender. Eu tenho umas historinhas aí que eu falo, meu Deus do céu, será que esses homens não lembram que eles nasceram de uma mulher, inclusive? Com certeza, exatamente. Nasceram de uma mulher. Ainda, e já inventaram que o pai não precisa estar presente, que pode congelar, que pode isso, pode aquilo. Mas alguém precisou de uma mulher para nascer. Ninguém conseguiu nascer espontaneamente. Exatamente. Tá certo. Muito obrigada, viu? De verdade, muito obrigada. E já fica aqui o convite para depois a gente falar de outros assuntos. Será um prazer revisitar aqui a tua casa, Ana. Tá, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Então, terminamos mais um programa do Mulheres Condominiais, que é o Olhar Feminino, hoje com um grande profissional, Dr. Alexandre Palermo Simões, e com os nossos patrocinadores, né? Atende Portaria no Brasil todo, a Repinte, né? Não se esqueçam da Repinte com a nossa lixinha, e a restauração que eles fazem é magnífica, tem várias franquias, procurem no site deles, porque vale a pena, essa tua cidade já foi premiada, viu? E temos também a GK Condomínios, desde 1976, o ano que vem, 50 anos. Então, 50 anos no nosso país é muita coisa, serviço de primeira linha. Aguardamos vocês no próximo programa. Não se esqueçam, curtem, comentem e compartilhem para que mais pessoas possam assistir as informações que a gente aqui está se propondo a falar para vocês. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.